Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 12 de janeiro. Ministro André Mendonça pede informações ao presidente da República e ao Legislativo sobre fundo eleitoral. O relator também encaminhou ação que questiona o valor aprovado para julgamento no plenário do Supremo. Você vai ver também na edição de hoje. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro recomenda reavaliação de prisões preventivas decretadas exclusivamente por reconhecimento fotográfico. Com suspeita de superfaturamento, Justiça anula compra de máscaras feita pela Prefeitura de São Paulo. Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de acusado de envolvimento em roubos a bancos e carros fortes no Rio Grande do Norte. Com base no Código de Processo Civil, o ministro André Mendonça pediu informações ao presidente da República e ao Legislativo sobre o valor aprovado para o fundo eleitoral deste ano. O relator também decidiu que a ação sobre o caso vai ser julgada diretamente pelo plenário do Supremo. O Partido Novo entrou com uma ação no Supremo contra o fundo eleitoral de 4 bilhões e 900 milhões de reais para as eleições deste ano. De acordo com a legenda, o projeto saiu do Executivo com previsão de 2 bilhões e 100 milhões de reais. Mas o valor foi alterado pelo Congresso Nacional por meio de emenda, criando uma nova despesa na lei orçamentária anual. O partido afirma que a norma é inconstitucional porque invade a competência do presidente da República. Nesta quarta-feira, o relator da ação, ministro André Mendonça, decidiu submeter o caso ao plenário da Corte. Na decisão, escreveu: em homenagem à segurança jurídica a ser necessariamente promovida pela jurisdição constitucional, assim como diante da relevância do acesso aos recursos do fundo no âmbito da decisão pela migração partidária e da igualdade de chances no pleito eleitoral, demonstra-se recomendável que a Corte aprecie de maneira colegiada o pleito cautelar. O ministro André Mendonça também pediu informações à Presidência da República, Senado Federal e Câmara dos Deputados. O prazo para a resposta é de 5 dias. Por enquanto, não há previsão de quando o caso vai ser julgado pelos 11 ministros do STF. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu liminarmente habeas corpus que pedia a liberdade de um homem denunciado por envolvimento com roubos a bancos e carros fortes no Rio Grande do Norte. A prisão foi decretada no âmbito da Operação Andarilhos da Polícia Civil Potiguar, com fundamento na conveniência da instrução criminal, na garantia da ordem econômica e da ordem pública e para resguardar a sociedade da reiteração de crimes. O réu também responde à ação penal por 12 homicídios tentados contra policiais. Na abordagem feita ao bando, policiais foram recebidos com disparos de fuzis e pistolas. Na fuga, o grupo abandonou material que indicaria a autoria de diversos crimes, como porte ilegal de arma permitida, porte de arma de uso restrito, porte de explosivos e crimes contra o patrimônio. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, pois o réu está preso há mais de 2 anos e o processo ainda aguardaria diligências requeridas pelo Ministério Público. O ministro Humberto Martins afirmou que os argumentos da defesa não podem ser apreciados pelo STJ, uma vez que ainda está pendente de análise o mérito de outro habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. O ministro afirmou também não verificar no caso manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da súmula 691 do STF. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro recomendou a reavaliação de prisões preventivas decretadas exclusivamente por reconhecimento fotográfico. A recomendação é para que os magistrados do Judiciário Fluminense reavaliem com urgência as decisões em que a prisão preventiva do acusado foi decretada com base somente no reconhecimento fotográfico durante o procedimento investigatório.
A publicação considerou o julgamento de um habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça com efeito coletivo, em que ficou estipulado: o reconhecimento de pessoas presencialmente ou por foto é apto para identificar o réu e fixar a autoria, quando observadas todas as formalidades previstas no Código de Processo Penal e ainda quando houver outras provas colhidas na fase judicial que contribuam com a identificação. Desta forma, a falta desses procedimentos torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita. O STJ determinou ainda que todos os tribunais de justiça dos estados sejam informados do teor da decisão. Por unanimidade, a Justiça Paulista confirmou decisão da primeira instância para anular a compra de máscaras descartáveis pela Prefeitura de São Paulo. O entendimento é de que houve superfaturamento. As máscaras descartáveis foram compradas sem licitação em março de 2020, começo da pandemia. O negócio foi fechado pela Prefeitura de São Paulo com uma empresa privada. A Sexta Vara da Fazenda Pública Central anulou a compra por superfaturamento. Segundo o processo, o acordo previa a compra de 3.500 máscaras, cada uma por R$ 5,50, preço bem superior ao praticado no mercado. Segundo o Ministério Público, na época, o mesmo item era vendido entre 90 centavos e R$ 3,19. O Tribunal de Justiça Paulista, por unanimidade, confirmou a decisão da primeira instância e anulou a compra. O entendimento é que o avanço da Covid-19 motivou a dispensa de licitação para desburocratizar as contratações urgentes, mas a flexibilização não tem força para ocultar os princípios previstos na Constituição, entre eles o da busca de economia. A empresa deverá devolver R$ 19.250 aos cofres públicos. Ministérios Públicos Federal e Estadual em Minas Gerais participam de reunião com o governo para discutir situação das barragens no estado. O encontro teve o objetivo de reunir forças e verificar a situação das barragens de rejeitos de minérios devido às chuvas intensas que caem em Minas Gerais nesse mês de janeiro. No total, atualmente, o estado tem 31 barragens, sendo 22 no nível 1 com risco menor, 6 no nível 2 com risco médio e 3 no nível de emergência com risco mais alto. Após o encontro, o Ministério Público e o governo estadual notificaram as mineradoras para que elas apresentem em até 24 horas o nível de pluviosidade das barragens e também para que elas informem se tem ou não um plano de segurança para esse período chuvoso, entre outras ações e medidas a serem adotadas para garantir a segurança das estruturas. E veja a seguir, o Ministério Público Federal recomenda a exumação de corpos de indígenas em Roraima para garantir que enterro de vítimas de Covid-19 siga tradições culturais. Voltamos já. Um direito fundamental que deve ser visto pelos três poderes como uma via de desenvolvimento não só pessoal do estudante, mas uma via de desenvolvimento de todo o país. A importância da Constituição ao considerar o direito à educação, principalmente uma educação de qualidade, assegura o acesso e o cumprimento não só aos direitos mencionados, mas a todos os outros direitos previstos na Constituição. O Ministério Público Federal recomendou a exumação dos corpos dos índios que morreram de Covid-19 e foram sepultados nos cemitérios de Boa Vista, em Roraima. Os corpos devem ser levados às comunidades indígenas para os rituais fúnebres tradicionais. A recomendação faz parte do inquérito aberto em 2020 para investigar denúncias de que as práticas culturais de luto dos povos Waiwai e Yanomami estariam sendo violadas pelas autoridades sanitárias. O Ministério Público de São Paulo entrou na Justiça com uma ação contra o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e mais 12 pessoas por irregularidades sanitárias durante uma motociata em 2021. O presidente Jair Bolsonaro também participou do encontro. O Ministério Público de São Paulo acusa os participantes da motociata de não respeitar leis e decretos para conter a Covid-19, além de estimular aglomerações e o não uso de máscara. Em junho do ano passado, milhares de pessoas acompanharam o presidente Jair Bolsonaro na motociata pela Grande São Paulo.
Além do ex-ministro Ricardo Salles, a ação cita vários assessores do presidente. O promotor Arthur Pinto Filho pede a condenação dos envolvidos ao pagamento de cerca de R$ 2.200.000 por danos sociais. Desse total, o maior valor deve ser pago pelo ex-ministro Ricardo Salles, R$ 454 mil. Bolsonaro não faz parte da ação porque a competência para processar presidentes da República é do Ministério Público Federal. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve sentença que condenou a perda da função pública um funcionário da Caixa Econômica Federal. Mais detalhes com a repórter Raíssa Lomonte. O ex-gerente atuava na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais, e foi denunciado pelo Ministério Público por se valer do cargo para monitorar as contas correntes com mais recursos financeiros e pedir dinheiro emprestado aos clientes. Ao se defender no processo, ele justificou que fazia os pedidos fora da agência e que, portanto, não teria se utilizado do cargo para tirar vantagem. Mas, para a relatora do caso, no TRF1, desembargadora federal Mônica Cifuentes, o acesso privilegiado aos dados sigilosos dos clientes facilitou a prática. E nem mesmo o fato de os valores terem sido ressarcidos aos correntistas descaracteriza o ato de improbidade administrativa praticada pelo apelante. Ele foi condenado à perda da função pública por improbidade administrativa, além da suspensão dos direitos políticos por 5 anos, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, multa civil correspondente ao dobro da remuneração mensal recebida à época no cargo de gerente da agência bancária e perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. O Ministério Público Federal e a Universidade Federal de Sergipe assinaram um acordo para garantir 20% de cotas para negros e indígenas nas vagas de pós-graduação da instituição. O acordo foi firmado em dezembro do ano passado para garantir a correta aplicação da cota de 20% das vagas destinadas a pessoas negras e indígenas nos processos seletivos de pós-graduação, mestrado e doutorado da Universidade Federal de Sergipe. Segundo relatos que chegaram ao MPF, a universidade prejudicou candidatos cotistas ao não recalcular as vagas destinadas a pessoas negras e indígenas. Assim, esses candidatos não foram selecionados para o mestrado de matemática da instituição. E no próximo bloco, na terceira reportagem da série Eleições pelo Mundo, você vai conhecer como funciona o pleito em Moçambique, na África. Voltamos já. A Constituição, ela é o pacto político que norteia uma nação. Nela estão contidos os fatores reais de poder, que são as forças políticas que estão naquele arranjo. Essa é uma formulação de um autor chamado Ferdinando de La Salle, e isso demonstra para a gente a necessidade de que a gente defenda e garanta aquilo que está escrito na Constituição, não só como lei maior, mas como resultado do nosso arranjo político institucional. Até o dia 15 de fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral deve entregar mais de 31 mil urnas eletrônicas aos tribunais regionais. A entrega começa já neste mês. Essa próxima remessa de equipamentos deve atender principalmente as regiões Norte e Nordeste. Antes de ser colocado em fabricação, o novo modelo de urna foi testado por órgão subordinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. A expectativa da Justiça Eleitoral é utilizar 224 mil urnas modelo 2022 nas eleições gerais de outubro. Todos os equipamentos devem ser entregues até meados deste ano. E na terceira reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos falar de Moçambique. No país africano, as eleições são marcadas pelo uso de imagens como símbolos dos partidos e o contexto de guerra que deixou marcas no processo eleitoral. A efetividade, a alegria do povo é o que mais marca para quem chega em Moçambique, não é? E isso, de certa forma, assemelha-se um pouco ao Brasil. Esse lado hospitaleiro do povo é que não tem preço. Este é Ratimir Kuna. Aos 38 anos, ele mora em Maputo, capital de Moçambique, que
fica no continente africano. O país, que tem cerca de 28 milhões de habitantes, já foi colônia de Portugal. E assim como no Brasil, a população fala português, mas também outras línguas regionais. Em área territorial, Moçambique tem cerca de 800 mil quilômetros quadrados. É um pouco menor que a soma dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Minas, que Ratimir conhece bem. Ele chegou a morar no estado durante 5 anos, quando se apaixonou por uma brasileira com quem casou e teve uma menina e um menino. Por ter vivido no Brasil, que tem mais de 213 milhões de habitantes, as comparações entre os países não param na hospitalidade dos povos. Nos dois lugares, o sistema político é presidencialista, ou seja, tem uma presidente ou um presidente que é chefe de Estado e de governo e é eleito pelo povo. Mas em Moçambique também existe uma primeira ou um primeiro-ministro, nomeado por quem estiver na presidência para aconselhá-lo. Os quase 13 milhões de eleitores, segundo o recenseamento eleitoral de 2018-2019, participam de eleições nacionais para escolher o presidente e 250 integrantes do parlamento, que seriam deputados. Não há senadores. Tendo um governo, um executivo bem fiscalizado, não é? E uma vez que outras instituições, no nosso entender, não são fortes, mas não são fortes porque é por conta da história mesmo, né? Para termos um governo sério, no sentido de que presta contas, não é? Entendemos que esse voto é fundamental. Você tem ali uma outra lógica de se pensar o voto e o motivo do voto, assim, uma coisa muito regionalizada, uma coisa muito ressentida, ressentimento da guerra. Isso tem começado a mudar um pouquinho nos mais jovens, mas a guerra, 94 tinha guerra, então quem tem 33, 34 anos tem memória de guerra, sabe? Um outro ponto histórico e cultural das eleições moçambicanas é o ato de votar por cédulas de papel. O cientista político, que já morou em Moçambique por quase 1 ano e meio, explica que essa é a forma que mais condiz com as características da população. É um processo que, em termos de informações assim, visuais disponíveis para orientar o eleitor, tem que ser muito simples, porque Moçambique, grande parte da população não sabe ler e escrever. O exercício de riscar ali, não é? Pelo menos lhe dá aquela confiança que de fato votou. Não é? O fato de dobrar aquilo, colocar aquele ritual, não é? É que garante que, pelo menos o meu voto, né, conta. Eu acho que o processo de contagem devia ser mudado, devia ser de fato digital. Tem como fazer isso. E ofereceria maior segurança e agilidade no processo de apuração. Para termos uma ideia do processo de apuração, as últimas eleições de Moçambique ocorreram em 15 de outubro de 2019. Mas os resultados oficiais foram proclamados pouco mais de 2 meses após o pleito, em 23 de dezembro. Além da contagem manual, os especialistas afirmam que um dos motivos para esse intervalo de tempo foi a dificuldade em transportar as urnas com os votos impressos. Em Moçambique você não tem estrada, né? Não é acessível, assim, não é igual você pegar uma BR-381 aqui no Brasil, sair com tem ali asfalto, cobertura que você consegue manter uma velocidade que você sabe mais ou menos quanto tempo você vai chegar. Essa coisa não funciona assim. Porque o país é um país extenso, né? É uma população dispersa e que a infraestrutura do país sofreu muito com o contexto de guerra. Para regular e organizar o pleito eleitoral em Moçambique, existem 2 órgãos. A Comissão Nacional de Eleições, CNE, que supervisiona o recenseamento eleitoral e os processos eleitorais, e o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, responsável por implementar, técnica e administrativamente, o recenseamento e as operações eleitorais. Em Moçambique também existe uma espécie de título de eleitor. Eles chamam de cartão de eleitor. O documento deve ser apresentado na sessão eleitoral como forma de comprovar que a pessoa está apta a votar. Outro detalhe é o comprovante de votação. Antes de sair da sessão, os eleitores têm os dedos marcados com uma tinta azul, que dura dias. A ideia é evitar que alguém tente votar mais de uma vez. Uma das coisas que eu gostava muito em Moçambique era caminhar pelas ruas, andar de bicicleta e perguntar às pessoas ali um pouco mais velhas sobre o dia da independência.
E elas me contavam, assim, histórias maravilhosas, às vezes os olhos marejados ali, né? Relembrando esse dia do hasteamento de uma bandeira nacional. E ali, quando eu escutava aquela história, eu vi uma pulsão de vida ali, e o povo com tanto de problema, mas que via nisso força, via nisso potência e via nisso uma identidade moçambicana. Na quarta reportagem da série Eleições pelo Mundo, vamos mergulhar no Chile, um país da América do Sul. Nosso vizinho de continente tem votação por cédula e cada uma tem uma cor diferente, a depender do cargo. Outro detalhe é que no país não tem vice-presidente. Retrospectiva 2021. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei que autoriza a produção, comercialização e o consumo de medicamentos para emagrecer é inconstitucional. Vamos rever os detalhes desse julgamento na reportagem de Marta Ferreira. Em 2017, o Congresso aprovou uma lei que autorizava a produção, a comercialização e o consumo com prescrição médica de remédios para emagrecer. A partir de então, deixava de valer uma norma da Anvisa, que permitia a comercialização e o registro da sibutramina com restrições, um dos remédios mais vendidos que atuam na redução do apetite. Mas a norma proibia o uso de outros 3 inibidores feitos à base de anfetamina, a anfepramona, o feproporex e o mazindol. Essa lei foi questionada no Supremo pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde e o plenário decidiu que ela é inconstitucional, por entender que a liberação da produção e a comercialização de qualquer substância que afeta a saúde humana deve ser acompanhada de medidas necessárias para garantir a proteção do direito à saúde. Prevaleceu o voto do ministro Edson Fachin, que foi acompanhado pela maioria dos ministros. Não é, ao menos em tese, obstado ao Poder Legislativo regulamentar a comercialização de determinada substância que pode impactar positivamente ou não a saúde humana. Mas é preciso, quando o faça, e daí porque estamos diante de uma lei de efeitos concretos, quando o faça, que sob pena da proibição, da proteção insuficiente e, portanto, de uma ofensa à proibição de retrocesso, faça com minudente regulamentação, indicando formas de apresentação do produto, disposições relativas à sua validade, condições de armazenamento, dosagem máxima a ser administrada, entre outros. Na minha compreensão, ao ser estabelecida na forma que foi, para se contrapor a uma decisão administrativa da Anvisa que estabeleceu os cuidados específicos, acabou entrando no que é uma reserva não de administração, mas uma reserva normativa administrativa. E por isso me parece que neste caso deixa descoberta, ou pelo menos deixa insuficiente a proteção que é dever do Estado, não se mostra compatível com a Constituição. As substâncias autorizadas são proibidas em diversos países. A sibutramina foi proibida na Europa por decisão da Agência Europeia de Medicamentos desde janeiro de 2010. Oportunidade em que o órgão regulatório avaliou que o remédio aumenta o risco de derrame cerebral e infarto. Nos Estados Unidos é comercializada com restrições. O feproporex não é aprovado nos Estados Unidos e foi proibido na Europa em 1999. O mazindol foi retirado dos mercados dos Estados Unidos e da Europa também em 99. A anfepramona, embora vendida nos Estados Unidos, não é aprovada na Europa. Ficou vencido o voto do relator ministro Nunes Marques. Para ele, o Poder Legislativo tinha autoridade para liberar o uso de substâncias medicamentosas, mesmo que a agência reguladora não tenha dado o seu aval. Retirar estes medicamentos do mercado significa deixar sem tratamento mais de 30 milhões de brasileiros afetados pela obesidade. O número de obesos tenderá certamente a aumentar. Tal fato ocasionaria também um aumento na busca pela cirurgia bariátrica,
que tem alto custo e exige estrutura e pessoal qualificado em número muito maior do que o atualmente existente. Com isso, volta a valer a norma da Anvisa de 2011. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.